Temos connosco o orador principal do painel Escutismo em Sociedade, o Dr. Rui Marques. Desde já agradeço a disponibilidade. Eu iria começar por perguntar, a aldeia global em que vivemos potencia novas maneiras de vivermos em sociedade? Seguramente que sim. Começo naturalmente por felicitar o CNE por estes 90 anos e por este congresso. Foi uma experiência para mim muito interessante, um grande desafio estar convosco nesta ocasião. E evidentemente vivemos um tempo diferente, um tempo marcado por traços significativos como a velocidade, a incerteza, a mudança permanente, que configura uma sociedade diferente. A sociedade que vivemos neste registro pós-moderno é uma sociedade muito diferente da sociedade industrial e isso coloca um conjunto de desafios muito diversificados às organizações, e sobretudo organizações quase centenárias, que têm o desafio de se ajustarem aos novos tempos. Mas isso constitui não só um desafio, mas também uma oportunidade. E eu creio que, concretamente para a experiência do CNE, estes novos tempos que representam uma oportunidade extraordinária, porque muitas das competências, dos traços culturais desta organização são respostas perfeitas para os desafios da pós-modernidade. Na sua opinião, que tipo de sociedade temos em pleno século XXI? Eu acho que nós temos, por um lado, uma sociedade marcada pela diversidade, temos hoje a consciência da diversidade, uma sociedade em rede, onde tudo está ligado com tudo, e isso faz com que a realidade seja muito mais complexa, mas também mais fragmentada. Uma sociedade que ainda é muito marcada, apesar de tudo, por níveis muito elevados de desigualdade, e esse é talvez um dos traços mais gritantes desta sociedade. Uma sociedade que está sempre a mudar, é como se tivéssemos que fazer um puzzle onde a imagem está sempre a mudar. Uma sociedade que também é muito marcada por um elevado nível de incerteza. Estes traços fazem com que o nosso tempo, que é o nosso, aquele que nos foi dado viver, constitua, por um lado, sempre um tempo de alguma angústia, alguma ansiedade, porque não sabemos exatamente o que é que vai acontecer no dia seguinte. Não há, portanto, uma capacidade de prever, por exemplo. Nós vemos sistematicamente todas as previsões a falharem, porque há uma grande dificuldade de prever o futuro. Mas isso, para nós, e particularmente para uma perspectiva cristã sobre o mundo, representa uma oportunidade, porque esta visão da realidade, do sentido da vida, da dignidade da pessoa humana, é que podemos trazer ao mundo um fator de esperança, um fator de confiança e um fator de segurança que o nosso tempo precisa. Tendo em conta a sua grande experiência do trabalho com jovens e para os jovens, como caracteriza este grupo específico de jovens escoteiros? Eu creio que os jovens escoteiros são, desde logo jovens neste sentido, vivem este tempo muito marcado por todas as características que já referi, mas têm, concretamente os jovens escoteiros, uma oportunidade extraordinária de poder participar numa dinâmica de aprendizagem, mas também de uma dinâmica de trabalho em grupo, de aprendizagem de competências de liderança, de serviço aos outros, de percepção de valores que há tanto tempo o escotismo nos fala, como a preservação da natureza e do ambiente, que hoje está na moda sob a forma da sustentabilidade, e portanto eu creio que os jovens escotistas são jovens profundamente integrados no nosso tempo, mas que têm ao seu alcance a possibilidade de se formarem a si próprios, de influenciar o contexto onde estão junto de outros jovens, com valores que são muito importantes. Eu volto a sublinhar esta ideia do serviço, que é traço tão específico dos escutas, em todos os níveis etários, mas também esta noção da relação, do estar em equipa, de estar em patrulha, de ser capaz de viver profundamente a interdependência. E, portanto, eu creio que é muito esperado dos jovens escotistas portugueses e de todo o mundo para a construção de um mundo melhor. Qual é a percepção que acha que a sociedade tem do escotismo? Eu acho que é positiva, e acho que é positiva por várias razões. Referi na minha intervenção, eu acho que o tema da confiança é o grande tema dos nossos dias, e o CNE e os vários agrupamentos no contexto local constituem uma imagem de uma organização confiável, em quem se pode confiar. Começam logo as famílias por confiar os seus filhos e a partilhar com o CNE e com os diferentes agrupamentos o processo educativo das suas crianças, mas também a própria comunidade local confia nos escoteiros. E isso hoje é o valor mais escasso, o valor da confiança, é aquilo que grandes instituições, como o sistema da justiça, ou a política, ou outras instituições do mundo da cultura,
andam à procura. Portanto, o CNE tem um valor, um ativo extraordinário. Mas eu acho que tem mais do que isso. Porque, por exemplo, as competências que são desenvolvidas durante o processo de aprendizagem no quadro da experiência escutista são fundamentais, por exemplo, para a empregabilidade. Eu tenho a certeza absoluta que qualquer empregador, quando olha para currículos que lhe chegam, o currículo de um escuteiro que lhe chega, com um conjunto de atividades que foi desenvolvendo, com capacidade, como alguém dizia, de desenvolver competências de desenrasque, como alguém dizia, ou competências de liderança, ou competências de trabalho em grupo, ou de resolução de problemas, é aquilo que hoje a economia e a sociedade precisam. E, portanto, eu creio que a sociedade portuguesa vê de uma forma muito positiva o serviço que tem sido prestado pelos escuteiros e ainda verá, ainda de uma forma mais positiva, se lhe soubermos mostrar a relevância que tem para o futuro. Na sua última mensagem, BP, fundador do escutismo, deixou a todos um desejo e também um desafio, que é procurar deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrastes. Se tivermos este lema durante a nossa vida, podemos dar um contributo melhor para a sociedade? Indiscutivelmente. Aliás, é bom termos consciência disso, porque muitas vezes nós ficamos à espera de Godot, à espera que venha alguém que transforme o mundo, que faça um trabalho extraordinário e que um dia as coisas mudem, achando que nós não podemos fazer nada. Ora, não há visão mais errada. E o que recorda, nessa mensagem final, depende de cada um de nós a transformação efetiva do mundo, na cota-parte que cada um pode fazer. Mas ninguém está dispensado de dar o seu contributo. O mundo fica um bocadinho pior cada vez que qualquer um de nós não dá o seu contributo. Para finalizar, Dr. Rui Marques, gostaria que deixasse uma mensagem. Este congresso é o culminar de 90 anos da associação, que esteve a comemorar durante todo este ano. Gostaria que deixasse uma mensagem a todos os escuteiros portugueses. Então, em duas palavras. A primeira é de obrigado. Eu creio que todos nós, em Portugal, cidadãos e cidadãs, devemos uma palavra de agradecimento ao trabalho de 90 anos que o CNE tem desenvolvido em Portugal. E a primeira palavra nesta mensagem é muito obrigado por estes 90 anos, a ajudar a formar as gerações, a ajudar a formar em valores, e isso é algo extraordinário. A segunda palavra é de esperança para o futuro. Eu creio que é muito esperado ainda do CNE. Ao contrário do que alguns julgam, alguns mais pessimistas, que é uma organização ultrapassada ou datada, eu acho que não, acho que pelo contrário. Muito é esperado do movimento escutista em Portugal e no mundo, particularmente em tempos de turbulência, de dúvida, de incerteza, de ansiedade. Eu creio que, particularmente agora olhando para o CNE, tem uma enorme responsabilidade, porque muito é esperado de vós. Okay. Muito obrigada.